Glória a Deus. Eu sou da Igreja Capaz do Senhor, amém? Amém! Vamos ficar em pé, só mais alguns minutos. Quem pode sentir a presença de Deus essa noite? É muito real para mim a presença dEle. Desde que nós entramos aqui, a atmosfera está diferente. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Abra suas Bíblias, por gentileza, em Josué, capítulo de número 1. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Cantora Gabriela Maia, seu esposo, aqueles que acompanham. É um prazer tê-los aqui essa noite. Essa igreja ama vocês, então sintam-se abraçados. Amém? E você que chegou até aqui essa noite, eu sei que não foi fácil. Tentei mudar a mensagem várias vezes, pesquisei, li, reli. E todas as vezes que eu tentava mudar, eu voltava para a mesma mensagem. Quem estava aqui na Sexta Jovem? Deixa eu ver. Vocês vão lembrar dessa mensagem, né? Mas perguntei a Deus o porquê Ele queria dizer mais uma vez essa palavra. Ele gritava no meu coração que tem muitas pessoas que precisam de forças para continuar aqui essa noite. Muitas pessoas chegaram até aqui, empurradas, com a própria força. Mas a boa notícia, nós vamos ver que se você chegou até aqui essa noite, com a sua pouca força, o nosso Senhor, Ele é poderoso e capaz de fazer infinitamente mais. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu, repita, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9, que é onde nós lemos tanto, né? E diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Pode se sentar? Glorificando o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Tá certo aqui, pastor, o microfone? Tá? Tá certo? É assim mesmo? Nós acabamos de ler sobre Josué. Quem aqui já ouviu falar sobre Josué? Quem conhece Josué? Pastor, eu só ouvi falar esse versículo, mas eu conheço. Quem não conhece? Nunca ouviu falar? A igreja aqui ama a Bíblia, tá vendo, pastor? Glória a Deus. Nós vamos ver então que Josué era um rapaz, um menino, quando ele teve um encontro com alguém muito especial. E esse alguém era Moisés. Quem era Moisés? Um grande, um excelente líder, um excelente homem de Deus. Quem aqui já ouviu falar sobre Moisés? Você sabe quem é. Então Josué se encontra com um grande líder que vê nele um potencial.
Então eu vejo Josué, mesmo sendo um jovem, um menino, quando se encontra, ele tem a oportunidade de se assentar, de aprender, de ouvir, de ser discipulado por um grande líder. E o quão é importante quando nós nos posicionamos para ouvir as pessoas certas, para se aconselhar com as pessoas certas e para andar com pessoas que têm grandes propósitos. Josué era esperto. Ele não se assentava com qualquer pessoa para se aconselhar. Ele não ouvia conselhos de qualquer pessoa. Ele ouvia o conselho de quem tinha propósito. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso grande erro é se aconselhar, é ouvir, é dar ouvidos para pessoas que não têm propósitos, para pessoas que não têm o mesmo propósito que a gente tem. A psicologia diz que nós somos a referência, o espelho das 5 pessoas com quem nós andamos perto. Então você, pensa aí, as 5 pessoas que você tem mais contato. Isso daí é ciência e explica que você é o reflexo dessas 5 pessoas. Então, o ambiente que você está, aonde você anda, o que você ouve, forma quem você é. Aonde você está inserido, talvez algumas coisas sejam comuns. E você diz, pastora, mas todo mundo faz. Todo mundo é assim. E que todo mundo é esse? Todo mundo aonde você está inserido. Então, alguns costumes, algumas vestimentas, alguns comportamentos, talvez não sejam normais. Mas para você, se torna normal porque você vive em um ambiente onde isso é normal. Josué não. Ele entendeu que não era qualquer ambiente que ele deveria estar. E nem com qualquer pessoa que ele deveria se assentar. Ele se assentou com a pessoa certa, se aconselhou com a pessoa certa e principal, ele andava com quem via potencial em quem ele era. Sabe qual que é um dos maiores erros? É a gente andar com pessoas que não acreditam naquilo que Deus tem para nós. É andar com pessoas que não estão alinhadas com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente se encontra com pessoas negativas, quem aqui já se encontrou com pessoa negativa? Quando você vai lá e conta seus 10 planos que você tem, e essa pessoa vem com 11, 12, 13, 20 prerrogativas que dizem, você não vai conseguir. Aí você chega toda feliz, nossa, mas é porque o meu maior sonho é ter o carro do ano, eu quero o carro tal, da marca tal. A pessoa fala, mas você já viu a taxa de juros, está lá em cima, você com esse salário, impossível. Aí você fala, não, mas o meu maior sonho então é ter uma casa própria, ter um casamento maravilhoso. Aí a pessoa fala assim, casamento? Ah, você não sabe. Deixa eu te contar, casamento não é legal. A pessoa vai lá e desanima tudo aquilo que você leva como plano, porque ela não vê potencial em você e também porque ela não acredita em algo maior que pode reger a sua vida. É que muitas pessoas pensam só o natural, elas olham e acham que não tem perspectiva, elas olham e acham que realmente não tem como. E quer saber de uma coisa? Realmente nós não temos condições de ver o que nós vivemos, realmente nós não temos condições de acreditar na palavra que Deus fala, porque todas as vezes, ou muitas vezes, a palavra que Ele libera sobre nós vai contra todas as outras vozes. Deus diz, eu vou curar, e você olha o diagnóstico, está tudo pior. Deus fala, eu vou salvar, o teu filho piora 10 vezes mais. Deus fala, eu vou te prosperar. Você olha no banco e fala, está negativo, tudo está endividado, tudo dando errado. A palavra de Deus todas as vezes vai ir contra a nossa lógica humana. Mas quer saber de uma coisa? Eu prefiro acreditar na palavra que Ele disse. Eu prefiro acreditar no que Deus disse, porque o que Ele disse passa os céus e passa a terra, mas a palavra dele não há de passar. Ele é fiel. Josué andava em quem acreditava, Moisés. Mas ao mesmo tempo que é uma grande honra, é uma grande responsabilidade. Andar com alguém que é tão grande, que é tão bacana, não é? Sabe por quê? Porque a gente entra numa síndrome de comparação. Quem aqui já se comparou? Só eu? Só eu? Todo mundo, ou a maioria das pessoas, tem a síndrome da comparação. Aí eu acho que até sou boa, mas não tanto quanto. Eu acho até
que é legal o que eu faço, mas chegando perto de outra pessoa... Não, Deus disse que eu iria ser, mas pensando bem, estou vendo aqui, calculando, tem tanta gente melhor, de fato. De fato, se você pensou que tinha muitas pessoas que eram melhores que você para estar aqui, essa noite, você está muito certo. Você está muito certa. Mas a certeza que eu tenho é que Deus escolheu você para estar aqui, mesmo com todas as suas imperfeições. Deus me escolheu para estar aqui com todas as imperfeições. Porque todas as vezes que Deus quer fazer algo grande na vida de alguém, Ele pega um improvável, aquele que ninguém dá nada. Sabe por quê? Porque Deus confia tesouros em vaso de barro, para que quando olham, falam, ah não, tinha que ser Deus que fez isso. Tinha que ser a presença de Deus que teve que fazer isso. Porque por suas forças você não conseguiria. Mas se você está aqui, é a presença de Deus que te acompanha. Então Moisés identificou uma coisa legal nesse rapaz, certo? Só que o nome dele era Oséias. Oséias, sabia disso? Não era Josué. Quando um pai tinha um filho e queria nomear essa pessoa, nós falamos aqui, os pastores sempre falam, trazem estudos. Quando nasce uma criança, os pais não colocam o nome pelo que está na moda, porque agora a nossa moda é assim, né? A gente vê os nomes que estão em alta, ou o nome que é bonitinho, que é fofinho, que todo mundo gosta. Mas antigamente não. Eles colocavam o nome da criança naquilo que ela significava. Ou pela aparência, exemplo, nasceu uma criança que lembra alguma coisa, que lembra algo. Então eles colocavam um nome. Ou uma simbologia daquilo que eles passavam. E Oséias, ele nasceu em um tempo que Israel estava sendo escravo do Egito. Então os pais dele estavam em um ambiente de escravidão e nasceu um bebê. E aí os pais olharam para aquele bebê tão lindo e colocaram o nome Oséias, que significa salvação, libertação. Os pais viam em Oséias uma esperança. Repita, esperança. Eles viam em Oséias uma esperança. Era como se os pais estavam dizendo, esse menino vai ser a esperança de eu ser solto. Esse menino vai ser a esperança de eu ser liberto. Os pais depositaram uma esperança e uma confiança em Oséias. E ele carregou esse nome. Mas quando ele se encontra com Moisés, Moisés olha nele, vê potencial. Vê, esse menino pode ser meu sucessor. Esse daí, eu acho que é bacana. Mas ele fez uma coisa. Ele mudou o nome. E aí você pergunta, pastora, por que ele mudou o nome? Já era tão bom, tão bonito? Eu também acho. A simbologia é maravilhosa. Diz que ele é a esperança. Diz que ele vai trazer coisas boas. Mas Moisés viu que faltava uma coisinha no nome dele. Sabe qual? Josué significa Deus é a salvação. Moisés olhou Oséias e disse, ele é bom. Esse menino aí tem potencial. Mas falta uma coisinha nele. Sabe o que falta? É a presença. Então Moisés foi lá e colocou Deus. A partir de hoje, você se chama Josué. Deus é a salvação. Deus é a libertação. Pastor, eu ainda não entendi, então eu vou te explicar. Deus está dizendo, até hoje você veio com as suas forças. Até hoje você conseguiu resultados com aquilo que você tinha como potencial. Até hoje você chegou aqui com aquilo que você poderia fazer, mas acabou suas forças, né? Mas não se preocupe, Deus está dizendo, a partir de hoje eu te chamo Josué. A partir de hoje eu mudo o teu nome e digo, eu serei a tua salvação. A partir de hoje Deus está dizendo, eu estou mudando aquilo que para você era impossível. Eu estou mudando a situação que você chegou aqui. Porque você chegou aqui sem força, sem ânimo, chegou aqui chorando. E Deus está dizendo, não se preocupa. A partir de hoje eu te dou a minha presença. A partir de hoje eu te entrego a minha presença. Uma presença que capacita, uma presença que dá ânimo, que dá coragem. Então Josué, levanta-te. Levanta-te, porque você tem muito ainda para caminhar. Quando a gente vai com a nossa força, o resultado é nosso. Quando a gente coloca a nossa mão, o resultado é completamente nosso. Quando a gente coloca as nossas forças, Deus permite que a gente quebre mesmo a nossa cara bem bonito. Você falou, eu consigo. E Deus disse, então tá, vai lá. Não, mas desse jeito é melhor. E Deus diz, então vai.
E aí você anda, caminha e faz o quê? Se frustra. O quão triste é pessoas que vivem dentro da igreja, ouvem a palavra, têm um encontro com Deus e preferem sair para o mundo. Porque o caminho que tem aqui, eu vou conseguir com as minhas forças. Eu vou conseguir com a minha capacidade. Não, Deus disse que ia fazer assim, mas... Ah não, para que assim, sendo que assim com as minhas mãos eu posso ter um resultado surpreendente? E Deus permite que a gente chegue nesse estágio. O estágio de perder as forças. O estágio de perder as esperanças. O estágio de olhar para um lado e para o outro e não enxergar mais saída. O estágio em que você chega aqui e diz, se não for a presença do Senhor, eu não consigo. Mas esse é o melhor estágio que você poderia ter. É o melhor estágio porque eu creio no que a Bíblia diz, que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus espera que a gente fique bem fraquinho, bem mirradinho, sem nada. E Ele diz, é agora, é nesse momento que você não tem mais força, que você não consegue, que eu derramo a minha graça, eu derramo a minha capacitação, eu derramo em você aquilo que você não poderia. Foi isso que aconteceu com Josué. Ele provou o favor de Deus. Ele provou as forças de Deus. Ele provou aquilo que ele não poderia. E talvez você está ouvindo essa mensagem e diz, pastora, faz sentido para mim isso. Porque talvez você foi o homem da sua casa desde muito novo. E alguns pesos estavam sobre você. Você foi a mulher lá de dentro. Teve que amadurecer muito rápido. Teve que pensar muito rápido, agir muito rápido. Teve que cuidar de uma empresa quando você não tinha nem noção de como começaria. Teve que cuidar de um negócio, dos seus filhos. Você foi mãe nova e de repente você nem sabia educar. Teve que aprender com a vida. Você entrou em um casamento, novo, vários empecilhos. Problemas foram surgindo e você teve que ir com as suas próprias forças. Você teve que ser assim. Você teve que tentar com aquilo que você tinha. Talvez você chegou aqui cheio de pesos e dizendo, Deus, eu estou sentindo aquele cansaço, mas não um cansaço físico normal. É um cansaço de corpo mesmo. É aquilo que o pastor pregou, sabe quando se esgota, se esvai todas as forças mentais, reflete no corpo. Já não é mais tão prazeroso acordar, não é tão prazeroso mais fazer coisas cotidianas, porque você de fato está vivendo um processo de cansaço. Porque até hoje, você foi com as suas próprias forças. Porque até hoje você achou que dava conta do recado. Mas se você chegou essa noite com o coração aberto para receber o poder do Senhor, eu tenho certeza nisso que Ele está ministrando ao meu coração. Deus está derramando aqui uma unção de capacitação. Deus vai te capacitar dentro da sua casa. Deus vai te capacitar dentro da tua família. Deus vai te capacitar dentro do teu serviço. Deus vai te capacitar dentro da tua escola. Você olha e diz, Deus, não tem como, não tem jeito, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou falar? E Deus está dizendo, é exatamente assim que eu precisava de você, Josué. É exatamente assim que eu precisava de você. Até hoje foi com o teu braço, mas hoje você provará da minha boa e perfeita vontade. E foi assim. Ele venceu muitos complexos. Ele venceu muitos empecilhos. E ele foi levantado como sucessor de Moisés. Aqui no versículo 2, pode projetar para mim, fazendo um favor? Josué 1, 2. Ele está então sendo levantado como sucessor. Eu acho lindo, porque ele já foi levantado. Em Deuteronômio, é quando Moisés diz a ele que ele vai ser sucessor. E aqui onde nós lemos, é Deus reanimando as forças dele. E eu acho linda a forma com que ele vai dizendo, Deus vai falando para ele. E a primeira coisa que Deus fala é assim, ó, Moisés, meu servo, é morto. E aí eu falei, Deus, por que será, né? Que se inicia uma oração ou uma mensagem dizendo sobre alguém ter parado. Primeiro Deus chega para ele e lembra e relembra algo que talvez ele tivesse esquecido. Algo tão óbvio que Moisés estava... Deus estava automaticamente falando para ele assim, ó, Josué, literalmente, morreu.
não vou ressuscitar, não vai voltar, sacode a poeira, não adianta esperar porque ele está morto. Para Deus, a palavra tem muito poder. Se o homem disser está morto e Deus disser tem vida, se torna em vida. Se o homem disser não tem jeito e Deus disser tem jeito, então eu creio no que Deus disse. Porque a palavra de Deus, ela vai acima de todas as outras palavras. E Deus estava dizendo, de fato, está morto. De fato, não. Ele não vai voltar. É com você. E ele continua dizendo, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo. Deus estava dizendo, Josué, Moisés parou, mas você tem que continuar. Moisés morreu, ele não volta mais, mas você tem que continuar. Moisés não volta mais, mas aquilo que eu falei ainda vai se cumprir. A minha palavra ainda está sobre você. A minha palavra ainda vai se tornar realidade. Quem sabe você chegou aqui e disse, pastora, quem eu mais confiava largou a minha mão. Pastora, a pessoa que eu sentava do lado agora desistiu, não quer mais cultuar. Pastora, parece que tudo está dando errado. Quem eu amava, quem eu tinha perto, está distante de mim. E Deus está dizendo, fica tranquilo, parou, mas você vai continuar. Fica tranquilo, não deu certo, mas para você eu vou dar força. Fica tranquilo, eu vou ser com você. Alguém parou, mas você não pode parar. Alguém parou, mas você não pode parar. Eu vou de novo. Alguém parou, mas você não pode parar. Alguém parou, mas você não pode parar. Alguém parou, mas você não pode parar. A vida é feita de ciclos. Ciclos se iniciam e se encerram. Ciclos se iniciam e eu tenho que entender que algumas pessoas, o ciclo vai se encerrar na minha vida e eu vou ter que continuar. Eu vou ter que dizer, você parou aqui? Obrigada pelo tempo. Gostou, né, pastor? Beijinho. Obrigada pelo tempo. Ó. Que Deus te abençoe. Você foi ótimo até aqui. Você foi ótimo até aqui. Obrigada pela sua amizade, pelos teus conselhos. Obrigada pelo teu abraço. Porque nem todo mundo que vai embora da nossa vida é um monstro, não. Não. Desfaça isso da sua mente. Pessoas boas também simplesmente saem da nossa história. Pessoas de confiança, honesta. Nem sempre acaba com desavença ou dores. Não. Quem aqui teve um amigo muito importante que hoje você nem conversa mais, mas você tem consideração? Não é? Também tenho. De repente tinha um bom dia, não tem mais. Uma boa noite, sumiu. Só não pode sumir a foto do WhatsApp. Porque se sumir a foto do WhatsApp, aí tem que ver certinho, que eu acho que não foi a distância. Mas se de repente está lá a foto da pessoa, tudo bem. Como a pastora fala, tá tudo bem. Só foi a vida que encerrou um ciclo. Mas pare de parar porque alguém parou. Pare de protelar quando alguém protelou. Às vezes você é alguém que depende emocionalmente de alguém para tentar alguma coisa. E isso é um grande problema. Porque algumas vezes, ou muitas vezes, Deus vai depositar em você algumas coisas serem feitas. E é em você, não é na sua mãe, não é no seu pai, não é no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, é em você. Algumas vezes Deus vai falar alguma coisa exatamente para você e você vai falar, impossível, Deus. E você tenta até falar para alguém do lado, mas está sobre você. Então por isso você não pode parar. É por isso que você não pode desanimar. É por isso que você tem que continuar acreditando na promessa e na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Então chega de ciclos de desistência. Chega de começar algo e não conseguir terminar. Já parou para pensar que isso não é normal? Tudo que começa, não termina. Tudo é uma empolgação. Mas algo que a gente não pode se esquecer é que evangelho não é empolgação. Igreja não é empolgação.
Ah, pastora, porque quando começou aqui era tremendo. Eu chegava aqui, me arrepiava, pastora, a palavra mexia com o meu coração. Mas agora parece que eu entro, tá meio borocrochô, tá meio caído, não é a mesma coisa. Eu tenho uma péssima notícia, uma grande notícia para você. Quem sabe foi você que mudou. E tudo continua a mesma coisa. Pastora, mas o meu culto parece que não é a mesma coisa. Parece que no início tinha uma empolgação diferente, de fato. No início nós sempre temos empolgação. É novidade, sim ou não? As pessoas são novas, os cultos são diferentes, a liturgia é diferente. Meu Deus do céu, o pastor Johnny tem o dom de profecia, a pastora Jéssica, que forte. Eles falavam o nome aqui, a igreja fazia assim, ó, pum, rodava aqui, ó, ninguém aguentava. Aí parece que agora eles falam RG, CPF, nome. Nossa, parece que hoje o pastor demorou, hein? Parece que hoje, ó, 10 minutinhos passou. Pede para eu parar. Pede para eu parar. Ó, gostou, né? Eu sou sua aluna, meu amor, eu preciso falar isso. Não é? Você já ouviu isso de alguém? Eu já ouvi. Ah, não, mas parece que era tão legal, agora não ficou tão legal. É porque eu vou repetir. Evangelho não é empolgação. Você acredita nisso? Evangelho não é empolgação. Eu não escolho a Deus porque eu sinto. Eu não escolho a Deus porque hoje parece que eu tenho que escolher. Eu não escolho vir no culto porque sempre eu quero vir. Eu venho pra cá porque eu sei que eu preciso servir. Eu venho pra cá porque eu escolho racionalmente servir. Paulo diz que nós temos que vir à igreja e prestar um culto racional. O que é isso? Você escolhe vir ao culto, você escolhe adorar, você escolhe louvar. Não tem que sentir para dar glória, não tem que sentir para dar aleluia. Você tem que vir aqui e dar glória porque Ele merece, dar aleluia porque Ele já te sustentou, dar aleluia porque você está vivo, dar aleluia porque Ele já guardou. Não é aquilo que Deus pode me proporcionar, é aquilo que Deus já me proporcionou. Ele já fez. Olha para o teu lado, olha para a tua vida, para a tua história. Talvez não foi como você queria que fosse. Talvez você não vive aquilo que você queria viver. Mas ou eu creio que minha vida está na mão de Deus, eu não creio mais em nada. Ou eu creio que tudo está acontecendo exatamente como Ele quer, ou eu não creio em nada. É muito fácil louvar, adorar e dizer Deus, faça a tua vontade. Mas dói começar a ver algumas portas se fechando, pessoas se afastando, e você diz, Deus, não, o Senhor não está comigo. Deus, não, a tua palavra não está sendo comigo. Mas Deus está dizendo, eu ainda estou contigo. A minha palavra ainda está com você. E Deus diz, Moisés, meu servo é morto, levanta-te. Repita, levanta-te. Diz, eu vou te levantar? Sério? Diz, levanta-te. Nós temos que ter a consciência que evangelho não é empolgação, mas que para a gente alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós também vamos precisar de atitude. Sério, juro mesmo. Sério, Deus não vai chegar em você. Ai, por favor, filhinho, eu vou te levantar agora e amanhã, se você estiver triste, eu vou te levantar de novo. Prometo. E se você chorar, eu vou te levantar outra vez. Eu não sei aonde é que nós começamos a acreditar que de fato é assim que Deus age. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente vê Jesus realizando diversos milagres. Ele levanta pessoas que estão mortas. Mas eu acho lindo porque levanta-te faz parte de quase todos os milagres que Jesus fez alguém ressuscitar.
O ressuscitar era a palavra dele. Ele age no impossível. Não era possível alguém que estava morto voltar a viver, mas o levantar é meu, o levantar é teu. Deus lança uma palavra naquilo que era impossível, mas a coragem, a atitude é tua. Aquilo que você tem que fazer, é você que vai fazer. Deus, prospera os meus negócios. Chega 10 horas, você está lá, ó. Deus, eu preciso de um emprego. Cadê o currículo? Nem fez. Deus, mas é que eu preciso que o Senhor haja ali. Tem pessoas que querem ditar para Deus os caminhos. Deus me cura, mas não vai ao médico. Tratamento? Vou não. Porque Deus disse que ia me curar. Mas Deus disse qual caminho você iria alcançar aquilo que Ele te falou? A maioria das vezes é na caminhada que nós vamos encontrar o nosso maior milagre. Na maioria das vezes é na nossa caminhada que nós vamos encontrar o nosso maior milagre. Porque quando Deus faz uma promessa, nós estamos dentro de um cenário e aquilo que Ele falou está em uma distância, mas enquanto eu vou andando, eu vou me lembrando, eu vou profetizando, eu vou recordando e Ele vai realizando. Enquanto eu vou andando, eu vou perdendo as minhas forças e eu vou encontrando as forças do Senhor. Enquanto eu vou andando, tudo aquilo que eu tinha como convicção vai se desfazendo, mas tem algo que me impulsiona. Pastor, o que é isso? É a mão do Senhor dizendo vai, é a mão de Deus dizendo levanta-te, é a mão de Deus dizendo se você for, eu vou contigo, mas você precisa ir. E talvez você chegou aqui tão desanimado, tão desanimada, e queria uma injeção de força. E sabe qual que é a injeção de força de Deus para nossas vidas? É a palavra. Aquilo que nós não podemos, a palavra dele se encontra. Aí a gente sente uma coisa diferente, parece que dá mais um ânimo. Pronto, a palavra fez efeito, mas agora levanta. Pronto, a palavra já está começando a correr dentro de você, mas agora levanta. Chega de ficar em círculos reclamando e nada sai. Chegou a hora de se levantar. Chegou a hora de você tomar as rédeas daquilo que Deus deu na sua vida. Para com essa síndrome de reclamação, com a síndrome de que nada tá bom, nada tá bem, todos os dias. Você tá bem, irmã? Ah, mas é porque... E hoje, irmã? Ah, não, porque você não sabe. Todos os dias tem algo para reclamar e nenhum dia tem nada para agradecer. Nada. Deus não fez nada para você hoje? Fez? Por mim também. Ele fez tanta coisa e é por isso que eu estou aqui. Nós cantamos aqui, é por causa dele, de fato, é por causa dele que nós estamos aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus nos alcançar, nós seríamos consumidos, nós seríamos engolidos, nós nem estaríamos vivos. Mas eu estou viva porque ele me alcançou. Eu estou viva porque ele me abraçou. Eu estou viva porque ele olhou e disse: Gabriela, viva mais um dia. Ele disse seu nome e disse: viva mais um dia, viva mais uma história. Ah, mas não está como eu queria, não está como você queria, mas você ainda tem vida. Se tem vida, tem chance. Se agarre às chances que Deus te dá. E às vezes o presente que Deus quer nos entregar está embrulhado de uma chance que na verdade tem um embrulho maior que se chama vida. O presente que Deus quer nos enviar tem um embrulho chamado chance, que tem um maior ainda, escrito vida. E se eu desembrulhar e ver que Deus me deu vida, eu vou encontrar uma chance. E quando eu ver a chance, eu vou achar a surpresa de Deus para minha vida. Eu vou de novo, eu vou desembrulhar a vida, vou ver chance. E quando eu abrir chance, eu vou ver uma surpresa de Deus para minha vida. Pode passar o versículo. Vou terminar, pastor. Vou até fechar meu iPad aqui que eu estou terminando.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Não, esse versículo aqui mexe comigo. Porque eu tento imaginar, eu já imagino muita coisa. Aqui em Votuporanga tem muitas casas, sim ou não? Wilson sabe, né, Wilson? Não é nem para captar as casas, né, Andréia? Muita casa. Tem habitações, tem casas, terrenos, tem igreja. Tem um monte de igreja abençoada aqui. Tem um monte de gente abençoada. Você imagina Deus falando para alguém assim, ó. Aonde você pisar os seus pés, eu vou te dar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, será seu. Eu fico viajando, porque eu imagino então ele indo para várias cidades. Mas não pode ter soberba, tá? Josué não era soberbo. Que tem uns aí que Deus nem disse que vai dar terra, só pisou em um lugarzinho diferente, nem cumprimenta mais o irmão. Mas Deus, Ele sabe para quem Ele faz a promessa. E aqui em Votuporanga não tem ninguém assim. É lá de Mojimirim. Aqui não tem, sério mesmo. E aí, tem pessoas que Deus fala, eu vou fazer. Aí Deus nem começa a realizar, né? Mas Josué era diferente. Deus sabia para quem ia fazer a promessa. E onde ele colocasse os pés ia ser dele. Eu imagino ele então andando, viajando um monte de quilômetro. Aí ele pisava e falava, é meu. Ele andava mais um pouquinho e pisava e falava, é meu. Deus me deu por herança. Era muito legal. Eu viajo. Tinham várias casas, várias habitações, mas onde ele colocava o pé, Deus abençoava. E eu disse, Deus, será que nos dias de hoje vai ser assim com a gente também? E Deus disse, sim. Mas a casa hoje, eu daria um novo nome. Seria a nossa alma, o nosso coração. Algo que Deus deu de mais precioso para nós. É a vida e a nossa alma. De todas as coisas que deve guardar, guarda o teu, que é pneuma, alma. Eu estava aqui de manhã, viu? Pneuma, alma. Então Deus diz assim, a morada eu te dei. E às vezes, também dentro de você, tem algumas habitações, algumas casas. Mas não são casas que são suas. São algumas habitações estranhas. Dentro de uma terra que é sua alma, existem habitações estranhas. Dentro do seu coração talvez tenha alguns sentimentos. Vou chamar as habitações de alguns nomes, vê se você se identifica. Alguma casa chamada trauma. Alguma casa chamada decepção. Alguma casinha que chama um relacionamento frustrado. Uma casinha que chama a dor da perca, luto. Dentro de você existe várias habitações. Talvez algo que você mesmo buscou ou algo que depositaram em você. Dentro de você talvez tenha uma casa de um casamento que não está legal, você não está sendo feliz e já não vê mais esperança de restauração. Dentro de você talvez tenham vários sentimentos que não eram para estar aí. E você diz, Deus, como é que eu vou me livrar desses pesos tão grandes dentro de mim? E Deus está dizendo, é porque você ainda não entendeu o poder que tem a minha palavra. É porque você ainda não entendeu o poder que tem o seu primeiro passo. É porque quando está tudo habitado, tudo está dando errado, traumas, percas, dores, relacionamentos que você disse que daria certo, não deu, relacionamentos que Deus disse para você sair, você ainda não teve força para sair, coisas dando errado, o negócio não está fechando, a dor da saudade, a dor da perca, aquilo que você busca, tantas habitações dentro da tua alma, e você diz, Deus, como é que eu vou conseguir me livrar disso tudo?
Como é que eu vou conseguir tirar esses pesos, esses traumas? E Deus está dizendo: só coloca o pé, só coloca a tua ação, só coloca a minha palavra, porque a minha palavra é capaz de curar todos os traumas. Levanta suas mãos, eu quero aqui ministrar cura sobre a tua alma. Eu tenho visto pessoas aqui que perderam a vontade de viver, que perderam a vontade de ser feliz, que relacionamentos foram frustrados e parece o fim. Você está inserido em uma realidade tão dolorida que só você sabe. Só Deus sabe como você entrou aqui essa noite. Só Deus sabe como está a tua alma gritando dentro do teu coração. Você sabe que está difícil de viver. Algumas coisas estão fora do lugar. Algumas dores ainda insistem em gritar no teu ouvido. Eu sinto Deus em dizer isso. Tem pessoas que estão sofrendo sonhos tão terríveis que não conseguem mais viver o dia, porque revive momentos, traumas, decepções. Você olha para alguém e sangra em cima de quem não tem nada a ver com o que você passou. Mas Deus está dizendo essa noite: coloca o teu coração na minha mão, o meu jugo é suave. Deus está limpando corações essa noite. Ele está tirando traumas, Ele está tirando dores, está dizendo: em mim você acha um novo começo. Não adianta pedir o novo se nós não deixarmos o velho. Não adianta queremos viver algo novo de Deus se não tirarmos o jugo de um passado. E é isso que Deus deu a Josué: a chance de chegar a lugares novos, pisar os pés, e aquilo que habitava quando ele chegava era dele. Então que essa noite a gente possa verdadeiramente viver a palavra de Deus e deixar que Ele acesse alguns ambientes que outrora estavam tão congestionados e cheios de habitações que não pertencem a Ele. Pode passar o próximo versículo, eu já vou encerrar. Mas eu preciso dizer sobre isso. E aqui eu encerro. Deixa eu passar aqui os tópicos. Deus vai dizendo então para Josué: desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Deus está dizendo: do deserto ao rio, do pouco ao grande, eu serei contigo. Sabe qual que é o nosso problema? É achar que Deus cuida apenas de coisas grandes. E Deus está dizendo: eu cuido também do deserto, eu cuido também das suas feridas, eu cuido do que é pequeno para você, mas também cuido do que é grande. Eu sou o Deus que cuida do detalhe, mas também que surpreendo acima daquilo que você imaginava. É isso que Deus diz aqui. Pode deixar, Eder, eu vou passando. Quem tá? Pode passar. Tem que ir do meu tempo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus está dizendo: quem sabe você chegou aqui, um dia resiste, outro não. Um dia diz não para o pecado, outro dia cai de novo. Um dia você é crente, outro você não quer. Um dia você serve, outro dia você quer deixar o cargo. Um dia é obreiro, depois já não quer mais ser obreiro. Um dia canta, outro dia larga. Um dia quer liderar, depois não quer mais. E Deus está dizendo: Josué, se você acatar minha palavra, eu serei contigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu serei contigo todos os dias. Deus está dizendo: se você pegar a minha palavra, a minha graça te acompanhará. E Ele vai dizendo: eu não te deixarei e nem te desampararei. Deus não abandona, Deus não deixa. E Ele também ampara, Ele ajuda. Ele é presença, mas também é proteção. Ele é presença, mas também é mão. Ele é presença, Ele está e Ele faz. Ele está e Ele faz. Pode passar? Esforça-te, mais uma vez. Deus está dizendo: ó, você tem que se esforçar. E tem bom ânimo, é você também. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Pare, aqui eu vou só dizer algo. Porque tu farás. É você. Entendeu? Pastora, mas eu não tenho a eloquência que eu queria. Mas Deus está dizendo: é você que vai falar.
Pastora, mas eu não tenho capacidade. Deus está dizendo, é você que vai ir. Pastora, mas tem alguém tão melhor que eu, parece que eu sou tão pequena. E Deus está dizendo, não importa aquilo que você acha, eu estou dizendo, vai ser você. Vai ser você. Deus está dizendo, vai ser você. Pare de passar para alguém aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O que é seu, é seu. O que é seu, ninguém pode fazer. O que Deus colocou para você fazer, ninguém fará tão bem quanto você. Quando você descobrir quem você é em Deus, você vai amar a sua versão e não vai querer ser ninguém além de você mesmo. Vamos lá, pode passar. Então somente esforce-te, mais uma vez Deus dizendo, e tem muito bom ânimo, muito mais que ânimo, é muito, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tu prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu paro aqui e finalizo a minha fala. Deus está dizendo para ele, não se aparta do livro da lei. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Isso aqui é uma prerrogativa, uma continuação para mim e para você. Talvez você chegou aqui dizendo, Deus, tanta coisa dando errado, parece que eu estou meio sem força, sem ânimo. E Deus realmente está aqui para te reanimar, para dizer, vai, se esforça, tem bom ânimo, eu estarei contigo, eu não vou te deixar e eu não vou te desamparar. Mas Deus também cobra posicionamento debaixo da palavra. Eu sei que não é gostoso ouvir, mas é o que nós temos que pregar. O livro é e continuará sendo o nosso maior manual. Pastora, mas eu preciso alcançar a minha promessa. Quem aqui tem promessa? Eu tenho. Quem aqui quer viver promessa? Eu também super quero. Mas tem uma promessa que vai acima de todas as outras promessas. Tem uma promessa que é muito maior do que aquilo que nós vimos, daquilo que é prometido que a gente vai viver. Tem uma promessa que chama salvação, que vai acima de todas as outras coisas. Tem uma promessa que anula todas as outras promessas. Deus pode sim cumprir aquilo que Ele falou. Aliás, Ele vai. Mas se você se desviar do caminho e for para um lugar que seja direita ou esquerda e não for reto, Ele ainda vai honrar a palavra dEle, porque a palavra dEle não passa, a palavra dEle continua sendo a mesma palavra. Tem pessoas aí fora que dizem que a Bíblia está desatualizada, pessoas dizem que a Bíblia tem que ser com novas leis, com novas regras, mas a palavra continua sendo a mesma palavra. E a ordem de Deus hoje é, se esforça, tem de bom ânimo, você vai conseguir, eu vou te ajudar. Mas Deus também está dizendo, não aparta da tua boca, não aparta da tua vida, das tuas atitudes, das pessoas com quem você anda, o livro dessa lei. Medita nela dia e noite, é todos os dias vivendo essa palavra. Essa palavra ainda é imutável. Dizem aí que nós temos que atualizar, que nós temos que ir para um caminho, porque a Bíblia está muito dura, é muito rígida. A Bíblia diz que não pode pecar, não pode dormir com o namorado antes do casamento. Mas hoje, tudo bem, pastora, a Bíblia fala que não pode mentir, mas a mentiria faz bem. Não, a Bíblia continua sendo a mesma, a palavra ainda é a mesma. Estão tentando aí fora pegar a nossa verdade e tentar encaixar na mentira deles, mas Deus está dizendo, a minha palavra ainda continua sendo a mesma, a minha palavra não volta vazia. Eu costumo dizer e vou dizer mais uma vez aqui, os jovens já ouviram, mas eu sou filha de cristã. Eu nasci em berço evangélico, para a graça de Deus. Desde pequenininha, sempre ouvi sobre o fim dos tempos. Mas aqui, quem tem lembrança? Eu tenho 24 anos, sou nova. Mas eu tenho lembrança da minha infância. Quem tem mais ou menos a minha idade também lembra. Ou mais velho que eu, claro, né? Vai lembrar também, né? Da infância. A gente vivia o que a gente vive hoje? Não? Não tinha o que tem hoje? No meu tempo também não tinha.
Eu lembro que eu não tinha acesso ao celular como as crianças têm hoje. A gente brincava na rua, sim ou não? Só eu. Não tinha violência como tem hoje. A gente podia brincar de amarelinha, de pega-pega, esconde-esconde. Eu ia na casa da minha amiga vinha na minha casa. Era muito bom ser criança. Quase a gente não tinha acesso às telas. Passava só em horário da televisão alguns desenhos. E era muito bom, não era? Eu amava ver desenho. Tinha um jeito diferente. E aí eu sempre ouvi em todas as pregações os pastores falando assim: no fim dos tempos, nós vamos ter que continuar não negando ao nome de Jesus. E eu sempre ouvi, eu cresci ouvindo: quando chegar as dores do parto, nós vamos ter que continuar não negando a Jesus. E eu juro para vocês que desde pequenininha eu tinha uma visão muito grande do não negar a Jesus. Eu achava que ia chegar o fim dos tempos e aí ia ficar alguém com uma arma bem grande assim, uns homens de preto assim, com o rosto tudo coberto. Eles iam chegar e falar assim: nega o nome de Jesus? Aí a gente ia falar: não nego. Morreu. Na minha cabeça iria ser assim. E de fato, em alguns lugares é assim. Mas eu digo aqui, pregando dentro dessa nossa realidade. Alguém já levou arma na cabeça por negar o nome de Jesus ou de querer aceitar Jesus? Ninguém, né? Também não. Você já levou arma na cabeça? Não. Mas o não negar a Jesus hoje é continuar defendendo a verdade imutável. O não negar a Jesus hoje é você sentar em uma roda e alguém tentar te convencer que pode e você dizer: não, a Bíblia está falando que não pode. O não negar a Jesus está sendo a gente sentar com algumas pessoas que dizem: ah, mas tem uma vírgula aqui, ou a Bíblia não é clara o suficiente para dizer que não pode. E você senta na roda e diz: a palavra de Deus ainda continua sendo a mesma. A verdade de Deus ainda é imutável. Ainda não, para sempre será imutável. Não negar a Jesus é você pegar a sua Bíblia e dizer: ainda é pecado, ainda não pode. Deus ainda quer santidade. Deus ainda espera a santidade. Deus ainda espera santidade. Pecado ainda é pecado. Errado ainda é errado. Pastor, então qual que é a minha missão? É simples. Se você quer continuar vivendo em plenitude dentro da igreja e nessa terra, você tem sim que se esforçar, ter bom ânimo, se relembrar das promessas, viver a promessa. Mas acima de tudo, você não pode se apartar do livro da lei. Acima de tudo, você ainda tem que continuar acreditando na palavra de Deus. Acima de todas as coisas, pode vir o que for, quem vier, eu ainda continuo crendo no que a Bíblia diz. Eu ainda continuo acreditando no que a palavra de Deus diz. Então quer saber de uma coisa? Eu prefiro ir contramão do mundo, mas agradar a Deus. Eu prefiro dizer não e sim para Deus. Se coloca de pé essa noite. Quem sabe você queria ouvir uma palavra de mais conforto, mas Deus está cobrando posicionamento aqui essa noite. Você vai sim viver as promessas de Deus nessa terra. Amém? Profetizo para você muitas bênçãos, prosperidade. Sim, eu profetizo que você vá bem em todas as coisas. Que Deus te dê um bom casamento, um bom relacionamento. Que Deus abençoe suas finanças. Que Deus abençoe seus negócios. Que Deus te dê o melhor dessa terra, o melhor de comer, o melhor de vestir, o melhor de beber. Eu profetizo e creio que você vai viver o melhor dessa terra. Mas eu também quero crer que você vai viver a maior de todas essas coisas, que é a sua salvação. Não negue a verdade. Não negue o que a Bíblia diz. Se você chegou aqui sem força, vamos rever nossas vidas. Ver se de fato a nossa força de ânimo não é porque a gente se esqueceu.
de chamar a presença perto da gente, de chamar Deus perto da gente. Eu quero fazer uma oração rápida para a gente encerrar. 5 minutinhos. Quero chamar você que está sem força, sem ânimo. E nós vamos orar por você. Eu faço questão de descer e orar por você. Você que chegou aqui sem forças mesmo. Parece que já não é mais a força que era antes. Você olha as promessas de Deus e não consegue acreditar. Você olha para o seu cenário e está doendo. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você olha a situação e não tem força para continuar. Nós vamos orar para você. Para que Deus te dê força, para que Deus te dê ânimo. E também quero fazer uma oração. Se tiver alguém aqui que por algum acaso se afastou dos caminhos do Senhor. Você tinha forças, servia o Senhor, mas você se afastou, se apartou do livro da lei. E você hoje quer voltar para os caminhos do Senhor. Esse segundo convite é para quem quer voltar. Você que já conheceu a palavra e foi para fora procurar algo melhor e descobriu que precisava do Deus da salvação. Tem alguém assim? Faça assim com suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e queira voltar? E também o terceiro convite é para que se alguém não aceitou Jesus ainda. Pastora, eu só ouço falar desse Jesus. Eu não sei quem é, não sei do poder dele, mas eu sei que eu quero ir morar com ele. Eu sei que eu quero conhecer esse Jesus. Esse convite não é para você que é perfeito, você que é perfeita. E você que é salvo, ore nesse momento. Porque tudo que o inimigo não quer é que essa pessoa dê esse passo. Esse passo de atitude. Existe alguém? Glória a Deus, olha, uma alma aqui. Você pode dar glória a Deus por isso? Essa é a nossa alegria. Uma alma que se rende aos pés do Senhor. Existe mais alguém? Nós queremos orar por você. A gente não está aqui para exigir nada de você. Nós queremos apenas orar pela tua vida. Porque talvez sozinho, sozinha você não consiga. Mas Deus está dizendo, vem. Porque vou te abraçar e você vai entender a força que vai além das suas forças. Tem alguém? Faça assim com as suas mãos. Eu vou esperar por você. Você ainda não conheceu Jesus. Mas se você quiser aceitar, você precisa dar esse passo de confissão na frente dos seus irmãos e dizer, eu aceito Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero saber quem é essa pessoa que muda histórias, que muda cenário, mas que também dá uma vida eterna. Se não tiver, minha oração é que Deus traga almas, mas eu sei que tem. Então minha oração é para que Deus te dê mais uma oportunidade, para que você possa aceitar. Você que está aqui na frente, nós vamos cantar. Quero que você coloque a mão no seu coração. Quero que você faça uma oração sincera essa noite. Pedindo para Deus mesmo força. Eu sei que foi difícil. Eu sei que está sendo difícil. Eu sei que o inimigo tem gritado na tua mente que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você não é ninguém, que você é insuficiente para continuar caminhando, que a salvação para você não tem mais, que você não tem perdão, que aquilo que você fez é tão horrível que não tem como ser perdoado. Mas a notícia é que você é perdoado, você é perdoada, e perante esse altar existe força para você. E a mensagem de Deus é: você não vai parar, você vai continuar, você não vai desistir. Deus está dizendo: eu ainda vou cumprir tudo aquilo que eu disse que eu faria. Eu sou Deus fiel para cumprir toda a palavra que eu lancei em tua vida. Deus está dizendo: eu ainda vou salvar, eu vou curar, eu vou realizar no meu tempo, no meu tempo.